Eu estava vendo ali o folder, né, o chamado aí para a conferência, e esse quadro ali, Xerxes, e pastor Daniel, esse quadro me lembrou uma história que, não sei se eu já contei ela aqui, ou se vocês já conhecem. Bom, quando a pessoa já está de barba branca, cabelo branco, e contar pela segunda vez uma história, você já sabe como é que você faz, né? Você faz... Tá? Por favor. Então, um pastor, presidente de uma organização missionária, foi ao Sudão e ele tinha já como propósito encontrar-se com um homem sudanês. E a história desse sudanês é que, quando ele jovem, os pais mandaram ele do Sudão do Norte para o Sul, que é a parte que tem mais cristãos, para islamizar os cristãos do Sudão. Se nós não mandamos os missionários, eles mandam. E ele foi com essa missão para lá, para o Sudão do Sul. E ele teve uma ideia brilhante. Para eu falar do islamismo, né, para os cristãos, é melhor eu ler o livro deles. E aí ele leu o livro dos crentes. E o que é que aconteceu? Ele gostou de Jesus e encontrou Jesus. Ele lembrou de casa. Ele falou: e a minha família? Vou para casa. Então ele volta para casa. Chega em casa, o pai fala: o que você veio fazer? Alá se revelou para mim. Porque a palavra Alá é Deus no árabe. Quando o pai ouviu, falou: como se revelou para você e não para mim? Aí, sim, e ele falou que Jesus Cristo é o Senhor. Aí, pronto. Aí caiu a casa, o pai espancou ele, mandou embora e falou para a vizinha: se ele aparecer, pode matar. Ele foi para a rua. E nessas regiões do mundo, eu já estive em alguns países africanos, então tudo é estruturado, assim como lá na Índia também, em cima da família. Se a pessoa perde a família, ela está no mato, está na rua. Ele ficou na rua mesmo. Ele ficou um morador de rua. E um missionário encontra com ele e recolhe ele e dá abrigo para ele. E ele acabou casando com a filha do missionário. Foi bênção completa. Então, esse pastor, esse presidente da missão, vai lá para ter uma agenda com ele. Ele está hospedado num hotel, esperando, então, esse sudanês chegar. Aí não chega, olha no relógio, não chega, 1 hora, 2 horas, 3 horas, incrível. Tinha horário marcado. De repente, o homem chega todo espancado. E o missionário falou: meu Deus, o que aconteceu com você? Não, isso é normal. De vez em quando, cada uma semana, 2, eles me pegam, põem dentro de uma van, me levam em algum lugar, me falam para renunciar o cristianismo e voltar para o islamismo. E como eu não vou fazer isso, eles me espancam e me soltam em algum lugar. Por isso eu não pude chegar, porque aconteceu assim. O pastor falou: o pastor ficou chocado. Falou: eu vou ligar para o Brasil agora e vamos comprar sua passagem, vamos levar você com a sua família. Ele começou a rir, falou: não, pastor, o senhor não entendeu. Eu tenho uma missão aqui. Glória a Deus. Mas eles vão te matar.
Não, mas eu já morri. Eles não podem mais me matar. Se eles me matarem, não é muita coisa. Então, me lembrou aquilo ali. Por que ele não aceitou vir para o Brasil? Porque ele usaria aquela frase. Não podem, não... Por que não continuar falando? Não podem nos calar, não podem calar a voz da igreja, a voz do mensageiro. Amém, queridos? Então, falando em testemunho, né, continuando em testemunho, eu saí do exército numa fase muito louca da minha vida, que não acreditava que Deus existia nem nada. Não é que não acreditava, eu fazia parte de um grupo de adolescentes que pregava que Deus não existia. Mas ali eu recebi um Novo Testamento, eu tive uma crise existencial, comecei a ler aquele Novo Testamento, meio que como para entender os crentes também, e eu gostei de Jesus. Eu, sinceramente, me apaixonei por ele. Mas eu não conhecia ele. Eu não conhecia ele. Eu lia, eu anotava as frases, né? Para mim eram as frases, mas os versículos. Eu copiava num caderninho, num papelzinho à parte, os versículos que iam me impactando. Eu tinha uma capanguinha de couro, que eu fui meio hippie, fazia essas coisas, e ali eu ia botando, ali estava cheio desses bilhetinhos de Jesus assim. Isso foi por mais ou menos 8 meses. E um dia, então, eu tive um encontro com ele. Mudou a minha vida. Completamente, completamente. Os valores mudaram. A minha noção de valor, as minhas pretensões, mudaram, tudo. Eu deixei meu trabalho, minha profissão, eu voltei para a casa do meu pai. Acho que eu já falei essa história aqui, mas por favor, fique surpreso. Voltei para casa intencionalmente. Voltei para casa do meu pai. 1 ano e meio depois desse encontro com Jesus, melhor, 1 ano depois desse encontro, eu estava muito incomodado com essa frase: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas eu quero fazer uma ressalva, que quando estamos falando de missões e falando do campo, das necessidades, ninguém deve se sentir pressionado. Talvez impressionado, mas pressionado não. Porque cada um é cada um, tá bem? Não, você não tem que ser o pastor Daniel, o Xerxes, o Pedrinho, ou seja lá quem for. Não, você é você. Você é um desenho de Deus, feito para Ele, para a glória dEle. E o meu pai na fé gostava muito do versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, que diz que somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus, para as obras que foram preparadas de antemão, para que andássemos nelas. Então, nem todos, eu tenho 3 filhos, a Abigail está 100% em missões, os outros não. Eles têm as suas responsabilidades, como qualquer cristão tem. Mas
alguns são exatamente, especificamente chamados, marcados para aquilo. Então, eu volto para casa, ganhei uma Bíblia, porque até então estava com o Novo Testamento, ganhei uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia, comi aquela Bíblia. No final daquele ano, eu comecei a ficar incomodado com todas as frases que dizia, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu falei, meu Deus, e eu estou aqui. Me dava aquela vontade, dava uma sensação de que todo mundo estava olhando para mim e falando, Pedrinho, você não tem vergonha? Era assim. Aí, no meio daquele ano, o ano e meio da minha experiência com Jesus, tinha uma conferência de missões, lá em Vila Bela. O meu pai na fé, eu já falei, era um holandês, um missionário. Foi de Deus esse negócio, né? Eu me converter e já entrar em contato com aquele missionário que deixou tudo, deixou a Europa no período, assim, do crescimento econômico da Europa, que é no pós-guerra, para vir para o Brasil, para ir para uma cidade lá no fim do mundo, e onde não tinha estrada, de Cuiabá até Vila Bela, 500 quilômetros, não tinha estrada, não tinha nada. Mas então eu fui para a conferência em Vila Bela, incomodadíssimo, eu ouvia o rádio, ligava na emissora Rádio Transmundial, uma emissora bem missionária, e as mensagens, enfim, Deus estava falando comigo e eu não sabia. Chego lá na conferência, então, todo o assunto era servir o Senhor, era a obra do Senhor, era o chamado, era tal. E os testemunhos dos missionários. No último dia, então isso foi sexta-noite, sábado o dia todo, no domingo de manhã, encerrava com almoço. Eu estava sentado bem na primeira fila, de bancos, era mais ou menos um grupo como esse aqui, 3, 4 fileiras de banco, era um grupinho bem pequeno naquela época, em 1974. E aí os missionários deram testemunho, e eu já não aguentava mais, era como se fosse uma tortura para mim. Eu estou sendo bem claro para você saber que é assim. Chamado, todos são chamados, sim, todos são chamados para estar na igreja. Todos são chamados para fazer parte do corpo. Todos são chamados para servir, para adorar, para estar com o Senhor. Mas alguns são chamados de forma muito mais clara, contundente, específica. A gente já abre aqui a Bíblia rapidinho. Eu estou lá, bem na fileira da frente, não aguentava mais, era como se estivesse me torturando aqueles 3 dias. E o pastor começa a falar, bom, agora eu quero chamar aquelas pessoas que já entregaram suas vidas ao Senhor, mas agora querem entregar suas vidas para servir o Senhor. Eu me levantei, Xerxes. Eu me levantei e falei, eu! O pastor, ele deu uma risadinha e falou, tá bom, fica calmo. Senta aí, deixa eu terminar. Então, queridos, aquele dia eu estava certo que eu não servia mais para nada neste mundo. Entendeu o que eu disse, não? Eu sabia que a partir de então eu não serviria para mais nada. Nada mais passaria a ser prioridade a não ser o Senhor, a sua obra. Claro que eu não tinha preparo nenhum, claro que eu era totalmente imaturo, mas eu sabia que seria assim. Então, o Senhor chama mesmo, Ele fala.
Ele enche o seu coração, ele dá certeza, ele dá absoluta confiança. E aí começa, então, o Senhor começou a trabalhar comigo. O meu pai na fé sempre falava de fé. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Então, os crentes precisam aprender a viver por fé. Fé para a salvação, fé para ouvir o Senhor, fé para servi-lo. Fé significa que o seu salário não é o Estado, a prefeitura, a empresa que te paga, é o Senhor. Eu estou sem emprego. Não mudou nada. Não mudou nada. Você está seguro da mesma forma. Porque é fé. Olha, foi tremendo como estava o Xerxes falando ali dos nossos irmãos lá. E realmente nós somos chamados para contribuir também, tá certo? Mas o homem de Deus, a mulher, o missionário, precisa aprender a depender do Senhor. O Odenir, meu irmão, que vocês conhecem, o Odenir e eu, nós recebemos o chamado aquele dia juntos, em 1974, e estamos juntos. E falando nisso, 74 para agora já são 50 anos. Meu Deus. 50 anos. Ó, não contem para ninguém, nem deixa o Denir saber. Mas eu não sei de onde vem o recurso com que ele se sustenta. Ele não sabe de onde vem o recurso que para minha família. E nós moramos na mesma chácara, dentro ali, nós compramos juntos as coisas. Roubaram a bomba d'água, tem que comprar outra. Vamos lá, comprar. Agora nós estamos reformando o nosso prédio do refeitório, porque uma árvore caiu e quebrou um quarto das telhas. E aí nós falamos, não queremos mais essas telhas, que são calhetões antigos. E um grupo foi lá, gostou, falou, nós vamos ajudar a cobrir isso aqui. Então agora nós estamos empenhados a tirar. Queridos, eu estou falando sério. Nós trabalhamos juntos, o Odenir e eu estamos juntos no ministério. Bom, primeiro somos irmãos. Saímos lá da mesma forma, né, do mesmo forninho. E fomos para servir lá na cidade de Vila Bela. Eu fui para lá em 76 e ele foi para lá em 77. E nós juntos começamos a servir e o Senhor então nos chamou, falou para a gente trabalhar junto dentro desse projeto. Nesses anos todos, eu não sei de onde ele vem o dinheiro dele. Ele não sabe como eu pago minhas contas. E ele não sabe porque ele não pode saber mesmo. É o Senhor. Do jeito dele. Entendeu? Então, a minha esposa, ela até leu um livro que o irmão falou assim, olha, você depende de Deus, você vive pela fé, você serve o Senhor. Então, quando você estiver sem dinheiro, vista bem bonitinho, vista-se bem, melhora a sua aparência, para ninguém pensar que você está sem dinheiro. Eu estou falando isso aqui para os missionários, para os pais de família, para os irmãos, para os obreiros. Por que isso? Porque aí é o segredo
do nosso servir, nós dependemos dele. E quando ele manda, ele paga a conta. Quando a minha filha participou de todos os nossos programas na escola, um dia ela falou: pai, eu pensei em fazer um curso fora. Eu também pensei. É ótimo. Vai fazer um outro treinamento em algum outro lugar, porque você vai ver um outro ambiente. Você vai ver outras coisas que nós não, quem sabe nós não abordamos aqui. E também você vai ver coisas que você não vai gostar, mas você deve aprender até com o que você achar que não está bem. Tá. Aí ela falou: então eu vou fazer um curso na Jocum, na França. Ok. Tá bom. Aí ela escreveu para lá, um dia chega a carta. Chega a resposta, já não era mais carta, agora tudo é e-mail, né? E-mail ou WhatsApp agora. Chegou a resposta, ela falou: pai, chegou a resposta. A Isabel e eu estávamos lá no sertão nordestino, nós temos ido nos últimos 10, 11 anos já, estamos já no 11º ano, apoiando um trabalho lá no sertão. Deus tem feito coisas tremendas lá. E a Biga manda uma mensagem naquele tempo, acho que era por Messenger, não sei. Mãe, a resposta chegou. A Isabel olhou assim e falou para mim: marido, nem vendendo o nosso carro não tem dinheiro para pagar isso aqui. Porque era 5.600 euros. Aí, e continua, meu carro não paga isso aí também ainda. Continua igual. Aí, e eu estava falando, sabe, sobre o quê? Sobre fé. Para um grupo. Aí a Isabel falou assim: meu Deus, o menino, um dos jovenzinhos ouviu e falou: olha, se é isso que o seu marido está falando, fica tranquila. Fica tranquila. Fica tranquila. Eu volto de lá, em um mês, nós teríamos de mandar 3.000 euros e depois e ela já ir e depois mandar os outros 2.600. Queridos, Deus moveu até o que nem era crente. Que foi lá, falou: eu quero ajudar no seu projeto de vida. Abigail foi das poucas pessoas que tinha o dinheiro para cobrir o curso todo e ajudar outros que não tinham suficiente. Agora ela sentou comigo e a mãe, antes, para o pai: e agora? Falei: filha, o seu tio e eu tivemos essa mesma situação sua quando a gente era jovem. E nós enfrentamos só nós e o Senhor. Agora é a sua vez. Parabéns. O problema é seu. É você e ele. O que a mãe e eu podemos fazer é estar junto com você. Cremos com você. Mas é ele que vai suprir. Então, mais um conselho prático para os pastores aqui. Se alguém aqui quiser ir para a escola, é R$800 para passar esses dias lá. Eu queria cobrar 600, mas o pessoal me pressionou: você não pode fazer isso. Não dá R$600, não dá para comprar comida para esses dias todos. Então, eu quero sugerir aqui, pastor, não pague para quem quiser ir. Não pague. Ajude. Primeiro, a pessoa vai ter que experimentar Deus. Experimente o Senhor. Eu vi uma história linda de uma moça que fez um propósito de ajudar a igreja num projeto lá nos Estados Unidos. Uma mocinha, imigrante lá nos Estados Unidos. E ela aceitou o desafio de levantar $10.000. E ela tinha um emprego parcial, part-time, num museu. Aí ela aceitou o desafio.
ela foi à frente e falou: eu vou levantar $10.000. E outras pessoas também fizeram. Era um projeto enorme lá. Você acredita que Deus deu talento para ela? Ela começou a pintar quadro e vender, fazer sabonete e vender. Ela foi promovida no emprego. Quando terminou os $10.000, ela falou: meu Deus, qual que é o outro desafio? Ficou fácil. Amém? Então, eu fico triste quando o pastor, um jovenzinho, fala: eu quero ir na escola lá, Escola Embaixadores, que é a nossa escola. Tá, o pastor fala: tá bom, nós vamos pagar para você. Não faça isso, viu? Não faça isso. Fala: o que você vai fazer para levantar o recurso? Vamos lá. Quem está pensando em ir na escola com a gente? Vamos lá. Ninguém não veio hoje? Tá aqui, eu tenho um casal com vontade. Vocês vão então. Vão, em nome de Jesus. Tá bem. Então, põe no culto, traz um balde e uma flanelinha, lava o carro das pessoas e... Entendeu? Pode não? Um balde de água para ele lavar o carro das pessoas. Quanto? Tá vendo? Amém? Então é isso. Perdão, queridos. O tempo já foi, né? Vocês são um amigo meu que diz assim: você fique à vontade. O tempo é seu. Quando for 8h30, todo mundo vai embora, mas você pode continuar falando à vontade. Queridos, nós precisamos, homens e mulheres de Deus, obreiros, cristãos, os crentes, nós precisamos mais de Jesus. O Brasil já entrou numa fase que a Europa já passou. E foi ruim demais para a Europa. Foi muito triste a fase de se acomodar, da zona de conforto. Eu estava numa casa, reunido com uma família, na passagem de ano, de 80 para 81, lá na Suíça, uma cidadezinha chama Trelé, cidadezinha pequena, fala francês. E a senhora, dona da casa, mãe do meu amigo, companheiro de equipe em missões, ela falou: aqui não serve mais, esse país não presta mais. Estou falando de 1980 para 81. Agora, isso aqui é um lugar onde as pessoas não têm mais necessidade nenhuma. A Suíça é um dos países mais sofisticados da Europa. E naquela época ela falou: as pessoas não precisam mais de nada. Não precisam de Deus. O Evangelho não pode entrar numa rotina de vida, de vir à igreja e voltar para casa, como se tivéssemos carimbado o nosso livrinho de responsabilidades religiosas. Não. Nós precisamos viver intensamente os poucos dias que temos. Viver para o Senhor. Nós estamos precisando de missionários? Não. Nós estamos precisando de pessoas que amem o Senhor, que andem com Ele, que sejam seus embaixadores, seus mensageiros, que não estão pensando no risco, que não estão pensando nas dificuldades ou no desafio, seja lá o que for. Conheci através da minha filha um casal que ele começou a chamar o pastor e falou: eu quero ir para missões. Eles casaram bem novinhos. Ele é um cara
de comércio, um cara vendedor, já tinha sua casa. Mas ele começou a falar com o pastor: pastor, eu quero ir para missões. O pastor desconversava: missões? Então. E aí, mas para onde você quer? Não, nós queremos ir para missões, nós queremos ir para a África. O pastor falou: meu Deus, como nós vamos fazer com isso? E o pastor foi enrolando. Desculpa o pastor. Mas o pastor falou: o que eu vou fazer? Esse homem, um dia chegou no pastor e falou: está aqui esse envelope, ó. Está aí a minha casa, vendi minha casa. Está aqui o dinheiro da minha casa. Por favor, me sustente pelo menos 3 anos em missões, com esse dinheiro aí. Aí o pastor falou: agora não tem mais jeito. Esse homem foi para um país africano, deixou marcas lá, agora ele está na Índia. Eu o conheci esses dias atrás, fiquei muito feliz. Dependendo do Senhor, dele, servindo o Senhor. Então, só para terminar, lá em Atos capítulo 13, o texto famoso que a gente lê em todas as reuniões missionárias, né? Os nossos encontros missionários. Aqui diz que eles estavam reunidos. Atos 13, e vou terminar. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, ou seja, ministérios, dons ministeriais entre eles. Temos aqui dons ministeriais? Amém. Profetas e mestres, dentre eles o Barnabé, o Simeão, que tinha o sobrenome Níger ou Negro, o Lúcio de Cirene, que era parente de Herodes. Herodes não era judeu, Herodes era, parece que edomita, uma coisa assim. E Saulo. E servindo eles ao Senhor, o que eles estavam fazendo? Servindo ao Senhor. Não fala que eles estavam servindo à igreja, tá bom? Ao Senhor. Fiquei feliz um dia desse, desculpa aqui, ó, fazer um parênteses. Porque um pastor levou, um cidadão que era pastor em uma igreja, levou a igreja na justiça, cobrando direitos trabalhistas. E o juiz teve a luz de Deus de perguntar para aquele senhor: o senhor estava servindo, trabalhando para Deus ou para a igreja? Ele falou: olha, para Deus. Então, meu irmão, Deus te pague. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei: esse homem é de Deus. Mas, desculpa, voltamos aqui. Servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo falou. Estou mudando aqui, disse o Espírito Santo, né? Falou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A obra que os tenho chamado. Como eu sei disso, porque eu nunca consegui me livrar desse chamado. Não mesmo. Não servi para nada mais. Eu fiz tanta coisa. No meu primeiro ano em missões, nós construímos, o Odenir e eu, construímos umas 5 ou 6 casas para ajuda aos pobres. Porque a gente sempre foi de trabalhar, de fazer. Mas tudo para servir o Senhor. Não para ganhar dinheiro. Para servir o Senhor. Então, queridos, nós estamos precisando de pessoas que escutem o Espírito Santo
e se sintam chamados. E só para concluir, aquele texto que já foi lido aí, de Atos, capítulo 4, aconteceu, como o Xerxes já falou aqui, e ali no versículo, uns versículos anteriores ali, eu acho que o versículo 16, no 20, foi o versículo 20, né, que nós lemos, não podemos deixar de falar, o versículo 13 de Atos capítulo 4, diz que ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém? Marcos capítulo 3. Jesus chama aqueles homens. Não vou perder essa. Vamos abrir. Marcos 3. Versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou. Subiu ao monte e chamou. Quem ele chamou? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Filho do grande Deus. E ele recebeu autoridade para isso. Por isso que ele falou em Marcos 16, 15, ide por todo o mundo. Por isso que ele falou lá no Mateus registrou, toda a autoridade me foi dada, ele falou. Não duvide. Quando ele, antes de dizer, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ele disse, toda a autoridade me foi dada. Então você vai nessa. Vai nessa. Ele chamou quem? Quem ele quis. E vieram para junto dele. Para onde? Podemos repetir? Junto dele. Para quê? Continuando aí. Para estarem com ele. Está escrito aqui ou não? O próximo versículo. Então designou 12 para... Grife na sua Bíblia isso, queridos. Você não tem outra função, em primeiro lugar, a não ser estar com Ele. Amém? Estar com Ele. E depois, como resultado de estar com Ele, Ele os envia a pregar. Está aí. Para os enviar a pregar. E deu autoridade para expulsar demônios, etc, etc. Que a gente já viu acontecer nas nossas vidas nesses anos todos. Então, lá em Atos 4, os sacerdotes ficaram impressionados com Pedro e João, que eram homens simples, pescadores, mas eles falaram, eles andaram com ele. Eles estiveram com o Nazareno, como foi falado. Isso que muda agora, redireciona, vamos dizer o seguinte, vamos fazer uma reciclagem, não tem essa história, não é moderno? Não é moderno dar uma reciclada? Não, você troca seu guarda-roupa, você já fez isso alguma vez, não? Vai lá, agora trocar o guarda-roupa, vamos dar uma reciclada? Agora não somos mais crentes, nós amamos o Senhor Jesus, amém? Agora nós não trabalhamos para o Egito, nós servimos ao Senhor, mesmo que é dando aula, mesmo que é na empresa, é o Senhor. Você vai pegar sua moto, seu carro, não sei o que, vai para o seu trabalho, você vai, Senhor, estou indo para te servir. O Senhor vai falar, bom, então tá bem, vem cá, vou pôr você no outro setor. Amém, queridos? Estar com Ele, é com Ele.
Vamos parar. O dia que Josué recebeu aquela incumbência de levar o povo da além do Jordão, Deus falou para ele: agora está tudo pronto? Tá, então acampa aí na beira do Jordão por 3 dias. 3 dias para estar com Ele, identificando-se com Ele na sua morte e ressurreição. Estar com o Senhor. Então, o Senhor precisa, o Deus Todo-Poderoso tem necessidade? Não, mas Ele precisa de você porque Ele escolheu. Ele escolheu isso. Ele escolheu o que é através de nós. Ele escolheu que aquele que eu mencionei lá do Sudão, aquele moço, tem uma missão lá. Mas ele está sofrendo. É passageiro. É coisa que não se compara com o que tem reservado para nós. Não se compara com a alegria que é ter o Espírito Santo, andar guiado pelo Espírito Santo. Nada se compara com isso. Não é teoria, não é religião. É uma vida real. E eu não estou falando aqui de uma coisa que eu experimentei na semana passada. Já fazem mais de 50 anos. Eu continuo apaixonado por Ele. Pai, desperta os nossos corações. Livra-nos de nós mesmos, Pai. Livra-nos dos tantos sofismas e coisas, penduricalhos que nos atraem, que nos detêm. E faz-nos ouvir a Tua doce voz, porque nós queremos Te servir, Te amar, estar em Tua presença. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, amém. Pastor.